Graça e paz, queridos. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Pai, né? Existem alguns acontecimentos, alguns fatos que estão nos chamando a atenção para um texto específico na Bíblia, que é lá no finalzinho da Bíblia, que é em Apocalipse. Mas eu já, desde muito tempo, eu nunca me senti assim um expert em Apocalipse. Aliás, até na escola, na ITM ou na própria formação ministerial, quando chegava perto dessa matéria, Apocalipse, normalmente eu delegava essa matéria ou para o Arthur, que era um apaixonado por Apocalipse, ou para outras pessoas, porque para mim Apocalipse ele tem um resumo muito legal. E não percam a questão dos finais do tempo. Ok, isso não dá para a gente esquecer. Mas Apocalipse, assim, a partir do capítulo 4 em diante, o meu resumo seria o seguinte: haja o que hajar, ou melhor, haja o que houver, Jesus sempre vai ser o vencedor. Ninguém vai vencê-lo. Esse é o primeiro ponto. Não interessa, não posso dizer assim tão claro assim, mas não vamos dar tanta atenção para o que está ali, e sim muito mais para o vencedor. Segundo, se eu estou do lado de Jesus, eu estou junto com o vencedor e sou mais do que vencedor. E o terceiro é que, em qualquer situação, Deus nunca abandona os seus. Pronto. Com isso fecha todos os outros capítulos de Apocalipse. Claro que nós precisamos estar atentos para aquilo que está acontecendo e sempre olharmos para aquilo, mas nunca perder de foco esses três detalhes. Jesus é o vencedor, Deus nunca abandona os seus, e eu estando do seu lado, eu sou mais do que vencedor. Pronto. Mas eu gostaria de hoje buscar um texto um pouquinho antes, nos primeiros capítulos, e ali nós encontramos 7 cartas que João escreve, que ele recebeu do Senhor Jesus e está passando para igrejas. E muito já se falou sobre essas 7 cartas, se elas são 7 características de igreja, ou se são 7 fases da igreja, se são 7 épocas. Tudo isso precisamos levar em consideração. Mas precisamos ver que essas 7 cartas, elas não são cartas meramente que ficam falando de erros e acertos, ficam falando de leis, ficam falando de questões que nós devemos cuidar e que nós devemos... Não fala disso. Em primeiro lugar, se essas cartas foram endereçadas a igrejas que talvez de alguma forma estivessem passando por alguma dificuldade, por algum desafio ou até por algum desvio, essas cartas foram estabelecidas para as igrejas porque a resposta o pastor Arno já deu bem no começo. Porque Deus ama cada um e estava se importando com cada uma dessas igrejas e não queria perder nenhuma delas. Tanto é que ele diz, olha, você está acontecendo isso, isso, aquilo, mas, e você pode mudar de atitude e você vai agindo dessa forma. É isso que está escrito em cada uma delas. Buscando o resgate, buscando a restauração, buscando não uma mera reforma, mas a volta para aquilo que é o básico, aquilo que é o início, aquilo que é o começo. E aí, de igreja em igreja, ele vai explicando, vai colocando. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a última igreja mencionada, que nós encontramos em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. É a carta para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 em diante. Vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve:
Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é uma palavra um tanto dura para a igreja, para a igreja da época. E esse texto ele é extremamente atual. Ele fala da situação atual da igreja, ou pelo menos de muitas igrejas, ou de, vamos colocar mais pessoal, de nós como cristãos. Existe um risco muito grande de nós nos encontrarmos exatamente nessa situação. E parece que essa igreja ela sofreu de um problema que ela fez um diagnóstico errado da sua situação. Ela olhou para si, olhou para a situação dela e disse, está tudo bem conosco. Está tudo tranquilo. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Estamos indo em frente. Temos tudo o que nós queremos, temos tudo o que precisamos, vamos em frente e vamos olhar. E Deus diz assim, Jesus diz, espera. Para porque, na realidade, olhando para a tua situação, eu percebo, isso Jesus falando, eu percebo que você é um miserável, um pobre, um cego e você está nu. Por que exatamente esses termos? Jesus fala aqui de 3 situações, de 3 questões que ele coloca aqui dizendo assim, venham e comprem de mim ouro, vestiduras, vestes brancas e colírio. E antes disso, ele diz para a igreja, você é uma igreja morna. Se você fosse pelo menos frio ou quente, eu estaria feliz com você, mas você está morno. Do que Jesus está falando? Começando por essa questão da mornidão, tem estudos que dizem que numa cidade vizinha, Laodiceia, haviam termas quentes, e eram termas, como nós conhecemos, muitas delas, inclusive elas faziam bem para a saúde, e eram boas e eram gostosas, porque eram termas realmente quentes. E essa água, ela passava por Laodiceia. Porém, nesse trecho que ela passava e chegava em Laodiceia, ela já não era mais aquela água quente, não era mais aquela água gostosa, não era aquele calor, era uma água morna, que já tinha perdido os seus efeitos medicinais, já tinha perdido a sua questão de ser nem para refrescar ou nem para tirar a sede, ela servia. E agora pensa, no meio de uma situação de calor, você chega numa casa, você pede um copo d'água, a pessoa te dá um copo d'água morna. Não é bem isso que você queria. Uma aguinha gelada, uma aguinha gostosa, aquela água que refresca, aquela água que você se sente assim, uau. Você até sente que a pessoa te recebeu bem pelo fato de ela te dar essa água. Ela não pegou qualquer água, não, ela te deu uma água gelada. E Jesus diz assim, se você fosse ou essa água gelada que refresca, ou essa água quente que é medicinal, mas você é nenhum dos dois, você é uma água morna, sem gosto, sem graça. Você perdeu o rumo, você perdeu aquele vigor, você perdeu a força, você perdeu o seu propósito, você perdeu a sua função. Você está indo simplesmente no embalo. E aí Jesus diz,
estou prestes a descartar você. O termo que ele usa é muito mais pesado. Mas por que Jesus avisa isso e já não faz isso? Porque ele ainda acredita na restauração dessa igreja. Porque ele ainda sabe que também por essa igreja ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso essa igreja ainda tem condições de ser restaurada. E aí a reação da igreja é: mas espera aí, quase que como querendo se defender, dizendo assim: escuta, mas nós somos ricos, nós temos todo o ouro que nós precisamos, nós temos as melhores fábricas aí, parece que tinham fábricas de tecidos naquela região, então tinham os melhores tecidos. E como é uma região desértica, volta e meia dava aqueles ventos e levantava aquela tempestade de areia, e essa tempestade de areia muitas vezes afligia os olhos, então eles eram experts em criar colírios para refrescar os olhos também. Então eles diziam: nós temos tudo, nós não precisamos. Nós somos uma igreja, temos ouro, temos todas essas coisas. Está tudo muito bem. E aí Jesus começa dizendo assim: espera aí, vamos por parte. Ele diz: vocês querem ir bem? Primeira coisa, comprem ouro refinado de mim. Mas eles tinham ouro. Ouro é uma riqueza, ouro fala de valor, ouro fala de algo precioso. E aí Deus começa dizendo: veja bem, vocês precisam comprar ouro de mim. O que Jesus está questionando a igreja? Ele está perguntando: quais são os teus valores? O que é precioso para você? O que é importante para você? Pelo que você luta, pelo que você vai atrás, pelo que você realmente batalha. Ou talvez até você nem muitas vezes perceba, mas os valores são aqueles que nos dirigem nas nossas decisões muitas vezes. Aquilo que nos é importante, ou aquilo que é um valor para nós. Por exemplo, se família é um valor para nós, nós vamos lutar para que a nossa família vá bem e a família de todos que estão ao nosso redor também. Se relacionamento é um valor para nós, nós vamos buscar ter esses relacionamentos e tentar preservar, crescer nesses relacionamentos. Se o dinheiro é um valor, nós vamos atrás, vamos trabalhar, vamos abrir mão de outras coisas para correr atrás do dinheiro. E assim, existem muitos valores pelos quais nós batalhamos, e Deus está dizendo assim, ou Jesus está dizendo aqui o seguinte: queridos, não são os valores do mundo que vocês devem assumir, e sim os meus valores. Existe uma história nos evangelhos que diz que um homem encontrou uma pérola, uma pedra preciosa, e viu aquilo como tão importante que vendeu tudo para adquirir aquilo. Aquilo era um valor para ele. Quais são os nossos valores? Onde que nós baseamos a nossa vida, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos no dia a dia? Será que os nossos valores, eles estão influenciados por quem? Pelo mundo, por aquilo que a mídia vai nos apresentando, por aquilo que as pessoas ao nosso redor? Será que é isso que é tão valioso para nós? Ou será que os nossos valores são influenciados pela palavra de Deus? E aí Jesus vai adiante e diz: vocês precisam comprar vestes brancas de mim. E vestes brancas fala de santidade. Vestes brancas fala de nós podermos aparecer diante do Pai de uma forma tranquila, de uma forma serena. E aí nós temos que cuidar um pouquinho como nós olhamos para isso. Porque a santidade, ela não é algo através da qual nós alcançamos a Deus. Aí nós entramos no caminho
mato sem cachorro. A Bíblia fala, existem 2 textos básicos nesse termo da questão de santificar. Lá no Antigo Testamento, em Levíticos 20, podem anotar esse texto, 27 e 20 e 26, ele diz assim: portanto santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Mas um texto um pouquinho adiante, ele diz o seguinte: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Espera aí, eu me santifico ou é Deus que me santifica? Como é que é esse negócio? Como é que sai desse imbróglio todo? É muito simples. Por mim, eu nunca vou alcançar a santidade. Santidade tem a ver com estar separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado dos princípios negativos, ou dessa questão do pecado, a questão dessa forma errada de viver, essa natureza antiga. É estar separado disso, estar separado do mundo, no sentido de não viver de acordo com os princípios do mundo. E primeiro, para que eu consiga e começar isso, quem começa isso na minha vida é Deus, Ele que me santifica. E aí, a partir disso, eu posso desenvolver essa santificação em como? Em permanecer separado e buscando o meu referencial, buscando de novo a questão dos valores, buscando de novo essa questão em Deus. E vivendo os princípios dEle, fazendo a vontade dEle. E aí entra uma questão. E às vezes eu sei que eu pego no pé algumas coisinhas parece picuinha, e para mim às vezes isso chama muito atenção. O nosso desejo precisa ser fazer a vontade do Pai. A nossa vontade precisa ser fazer a vontade do Pai. Isso é o que acontece. O que é difícil, muitas vezes, às vezes, nós exageramos e dizemos que nós queremos anular a nossa vontade para daí fazer a vontade do Pai. Se nós anulamos a nossa vontade, nós já não vamos ter mais vontade de mais nada. Nem fazer a vontade do Pai. O que nós precisamos é tirar de nós aquele desejo de buscar o nosso propósito, fazer as coisas que nós achamos que somos melhores, e sim buscar aquilo que é a vontade de Deus, e dizer, então, a minha vontade é cumprir a vontade do Pai na minha vida. E aí fazer isso. Pensem, você vai competir com a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. E você ainda vai querer decidir por conta própria o que você vai fazer? Não. Você vai decidir, sim, fazer a vontade do Pai. Mas é uma coisa que não acontece automaticamente. Não cai assim do céu. E sim, é uma decisão que eu tomo. Eu quero fazer a vontade do Pai. E aí, Ele percebendo isso, Ele vai me guiar nisso. Ele vai me dirigir nisso. E aí sim, com isso, eu vou anular sim aqueles desejos terrenos, aquelas coisas que não agradam a Deus. Isso sim eu quero anular, isso sim eu quero tirar. Mas o meu desejo, a minha vontade é cumprir a vontade do Pai. É fazer a vontade dEle. E aí, dentro disso, está a questão de santificação. É buscar cada vez mais fazer a vontade do Pai, fazer as coisas de Deus, não para alcançar algo, e sim para viver algo para o que eu fui alcançado. Não invertam as coisas. Não queiram agradar a Deus para então obter a salvação, agradar a Deus para então ter o favor de Deus. Nós estamos falando disso agora já há semanas. Temos escutado sobre isso semanas. A graça de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Nós não vamos conseguir fazer Deus nos amar mais do que já nos ama, sendo bonitinhos, queridos, rosadinhos. Não vamos. Agora tem uma boa notícia. Nós também não vamos conseguir fazer Deus nos amar menos. Não tem. A gente não vai conseguir. Deus nos ama.
Estou quase redundante, mas acho que contagiou, glória a Deus por isso. É isso mesmo. É incondicional. Tá, mas então, só que essa graça, esse amor de Deus não nos deixa parados, não nos deixa inertes. Essa graça que faz com que a gente comece a andar, a fazer as coisas. Puxa, Deus me ama tanto que eu vou cumprir com o propósito dele. Principalmente porque ele que vai me capacitar para isso ainda. Quer mais? Santidade. Viver debaixo dos princípios de Deus, cumprir o propósito de Deus, fazer aquilo que Deus quer, que Ele espera da minha vida. Sim, Ele espera. Ele quer que eu faça, Ele me dá todos os subsídios necessários para cumprir esse desejo dEle. Ele faz isso. E comprar o colírio de Deus, ou de Jesus, é poder olhar as coisas como elas realmente são. Eu agora, há uma semana, devido a uma secura nos meus olhos, eu consegui uma irritação, uma alergia nos olhos que não me pertence, já foi embora. Mas precisei pingar os colírios. E às vezes os olhos ficam secos e aí o que eu preciso? Eu preciso de um colírio. O que esse colírio faz? Esse colírio mantém a minha vista limpa para poder enxergar as coisas como elas são. E a questão do colírio fala justamente de perceber as coisas, de olhar para as coisas como elas são na realidade, perceber a verdade, não olhar de uma percepção errada, não olhar a partir de um ponto de vista errado. Sabe, nós somos muitas vezes, e nós, com essa perspectiva errada, muitas vezes nós julgamos pessoas, nós pensamos que as coisas não são como deveriam ser e ficamos olhando e aí Jesus fala que a verdade nos libertará. Quantas mentiras acontecem em nossa vida e a gente não percebe. E quando nós olhamos, quando nós estamos buscando na palavra de Deus, vamos começar a perceber cada vez mais como que Deus tem as coisas. Sabe, a pior coisa, eu acho que eu já comentei isso aqui, já falei isso muitas vezes, a pior coisa é quando nós somos enganados. Porque a característica de sermos enganados é que nós não percebemos que somos enganados. A partir do momento que nós percebemos, já não somos mais. E aí já podemos fazer alguma coisa. E o colírio de Deus é justamente esse colírio que nos ajuda a sairmos desses enganos. E aí tem muitos enganos. O inimigo tenta colocar tanta coisa na nossa mente, tanta mentira que ele coloca na nossa vida, tantas coisas que ele tenta destruir. E como que nós vamos perceber isso? Buscando o colírio de Jesus. Buscando a palavra de Deus. Buscando conhecer muito mais a fundo aquilo que Deus tem para nós. O amor de Jesus é tão grande por essa igreja que ele diz assim: arrependam-se. Mudem de vida. Parem de viver dessa forma como vocês estão vivendo até agora. Arrependimento, nós escutamos há um tempo atrás, fala de mudança de pensamento a respeito de algo, mudança de rumo. Não vai me dizer assim, que nem o outro disse, não, eu mudei tanto que eu mudei 360 graus. Deu a volta e continuou no mesmo caminho, né? A questão é mudar, é olhar para uma situação e dizer assim: eu concordo que essa situação é errada, eu não quero mais fazer isso e não vou mais fazer isso, e acabou. E vai e muda a sua atitude quanto a isso. Arrependimento não é uma coisa assim de, puxa, me pegaram, foi mal, desculpa aí, e na próxima vez eu vou cuidar para fazer isso um pouquinho mais cautelosamente para não me pegarem. Não. Arrependimento fala de mudar a minha atitude frente a essa situação. Então Jesus está dizendo assim: arrependam-se, mudem. E aí vem o que de certa forma para mim é um texto tão conhecido, um texto tão tranquilo, mas lendo nesse contexto que está escrito, é uma bomba. Muitos conhecem esse versículo de cor. Se você falar para alguns Apocalipse 3:20, já sai falando: eis que estou à porta e
Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Texto evangelístico maravilhoso. Pensando em pessoas que não conhecem a Jesus e dizendo assim, olha, Jesus está na porta da tua vida e Ele quer entrar na sua vida, Ele quer viver com você, Ele quer fazer toda a mudança na sua vida, você poder ter uma vida que vale a pena ser vivida, legal. E não vamos tirar isso. Só que no contexto, queridos, Ele está dizendo para uma igreja o seguinte, igreja, o que é igreja? Igreja é um prédio de 4 paredes, telhado e tem não tem nada a ver com isso. Igreja somos nós. Queridos, agora presta atenção. Ele está dizendo, igreja, queridos, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Aonde que Jesus está? Mas Ele está falando para a igreja. Ele está falando de você e de mim. Ele está falando que existe essa possibilidade, e para essa igreja é o fato, de nós sermos cristãos, já vivemos essa vida cristã e de repente Jesus está do lado de fora. Quando eu li isso pela 100ª, 1000ª vez, não sei, não quero exagerar demais também, mas aquilo caiu como uma pedra. E disse assim, espera aí. Então existe a possibilidade de eu como cristão estar fazendo as coisas e Jesus não estar fazendo parte disso. E aí a gente começa a perceber quantas vezes nós não nos damos conta de que Jesus gostaria de estar ali onde que nós estamos, ou talvez pelo menos conscientemente nós estarmos agindo dentro da perspectiva de Jesus. Quantas vezes, e eu creio que isso não aconteça com você, isso só acontece lá com os cristãos da China, mas é aquela questão de fazer a sua devocional, faz a sua devocional, fechei meu ritual, Jesus, ok, foi bom em conversar, o senhor fica aqui, agora eu vou viver o meu dia porque eu tenho que dar conta das minhas tarefas. E você vai saindo e vai fazendo as suas coisas, como que se Jesus pudesse esperar em casa, e quando você chegasse à noite, você assim, obrigado Jesus, foi legal, joia, boa noite, amanhã a gente se fala. Será que nós nos damos conta de que tudo que nós fazemos, Jesus está interessado em estar junto conosco, e não apenas junto, mas determinando o que é o melhor para nós, determinando o que nós devemos fazer, determinando como devemos fazer? Quantas coisas, parece que às vezes a gente entra num automatismo, vai fazendo as coisas, parece que nem precisa de Jesus. E queridos, certa vez eu aprendi que existe um termo usado para quando existem coisas que são mais importantes do que Deus. Ou quando nós atribuímos a outra coisa do que a Deus a força ou a poder ou a possibilidade de nós cumprirmos algo. Esse termo se chama idolatria. A idolatria, quando eu acho que eu sou independente de Deus ou de Jesus em qualquer uma das questões. Se eu entro no carro, ligo o carro, ponho a marcha e saio andando e acho que eu consigo fazer isso sem que Jesus me capacite para isso, eu estou dizendo, Jesus, pode tirar férias aí que eu dou conta. Fica aí você no teu cantinho e eu no meu aqui, dou conta. Em quantas situações nós temos agido de uma forma que nós achamos que não somos autossuficientes. Já aprendemos tão bem, já fizemos isso tantas vezes, já demos conta disso tantas vezes que pode ficar tranquilo.
Quantas vezes nós temos colocado a nós mesmos no centro e tirado Jesus do centro da nossa vida? Temos buscado aquilo que talvez nos dê prazer mais do que perguntar para Jesus ou perguntar para Deus, é isso que eu deveria estar fazendo? Será que eu tenho o hábito de buscar em Deus, buscar em Jesus a formatação da minha agenda, no meu dia a dia, nas minhas tarefas? E aí a gente começa a entender por que essa igreja precisava buscar os valores de Deus, buscar as vestes da santidade em Deus, buscar o colírio em Deus, porque eles já tinham dispensado Jesus há muito tempo. E estavam dando conta sozinhos. Mas é como uma bola que vai rolando. E ela vai rolando e vai pegando velocidade. Só que quando que uma bola rola de sozinho e pega a velocidade? Ribanceira abaixo. Até chegar num ponto que ela vai parar. E aí acabou. E aí não tem mais. E aí? E é isso muitas vezes que nós fazemos. Nós simplesmente pensamos que pelo fato que a coisa está acontecendo, que está tudo indo, que está tudo tranquilo, está tudo certo. E não percebemos que nós deixamos, já há muito tempo, Jesus de lado. E aí Jesus diz, não, arrependam-se. Mudem de atitude, mudem de postura. Convidem Jesus a ser o centro da sua vontade de novo, ser o centro do seu dia a dia, ser o centro dos seus valores. Queridos, nós estamos hoje em dia, as escolas hoje em dia, elas estão tremendamente influenciadas por um negócio chamado humanismo. Humanismo, você quer um resumo disso, não precisamos entrar em filosofia para entendermos melhor, mas é bastante a gente pensar nisso. Humanismo é tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Pronto, o próprio nome já diz isso. E aí o estrago está feito. O Antigo Testamento fala de uma situação de que existe o oleiro fazendo do barro um vaso. E em uma parte do texto daí diz assim, pode o barro perguntar para o oleiro o que você está fazendo? Pode o barro chegar assim e querer dizer assim, é o seguinte, seu oleiro, eu tenho uma ideia bem legal. Tem uma ideia boa na cabeça. Você podia fazer assim e assim e tal. O barro vai falar isso? Não. E nós muitas vezes somos colocados como barro na mão do oleiro. E Deus nos forma para nós cumprirmos o propósito pelo qual Ele nos escolheu. E nós só vamos alcançar esse propósito se nós estivermos vinculados ao Senhor Jesus. Por conta própria, queridos, ninguém, repito, ninguém vai cumprir o propósito de Deus. Deus já coloca o propósito na nossa vida de tal forma que nós somos dependentes de Deus, do Senhor Jesus para cumpri-lo. Até porque o começo já foi assim. Não poderia ser diferente. Então, queridos, não vamos deixar chegar nesse ponto. Esse texto fala de uma igreja muito, muito próxima da atual. Hoje nós somos chamados pela mídia para vivermos uma vida longe do Senhor Jesus. Eu sei que Jesus, assim como Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares, mas a questão não está nisso, a questão está em nós deixarmos que Ele seja o Senhor da nossa vida e que Ele possa nos direcionar, nos dirigir, nos conduzir no processo. Isso não quer dizer que nós ficamos sem decisões a tomar, muito pelo contrário, nós precisamos tomar as decisões, nós precisamos fazer as coisas, não vai ficar num automático não. Mas cada vez que nós tomarmos a decisão, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Senhor, como fazer isso? Toda vez que
eu entro num momento de atendimento. Eu primeiro, pelo menos, tenho isso por hábito, dizer: Senhor Jesus, se o Senhor não entrar comigo, eu nem começo a falar. Não quero. Ser turrão que nem Moisés disse: Deus, eu não arredo o pé se o Senhor não for junto. E isso não é por Deus à prova. É demonstrar a nossa total dependência dEle. É dizer: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não tem motivo de eu fazer isso. Nós não vamos ser Laodiceia. Nós vamos ser a igreja de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos viver. Amém? Glória a Deus. Então a segunda decisão, o segundo desafio de hoje é para você que já conhece o Senhor Jesus e já sabe quem Ele é. De você mais uma vez tomar essa decisão e dizer: Senhor Jesus, seja realmente o Senhor da minha vida. Toma conta da minha vida. E eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu submeto os meus passos aos teus passos. Eu submeto os meus pensamentos aos teus pensamentos. Eu submeto o meu caminho ao teu caminho. Eu submeto a minha vida ao Senhor. Tome essa decisão hoje e nunca mude isso. Nunca volte atrás. Nunca abra espaço para você pensar que você é melhor do que Deus e que dá mais conta da sua vida do que Ele. Não faça isso. Deixe Ele definir os seus valores. Deixe Ele te separar das coisas do mundo que não agradam a Ele. E deixa Ele abrir os teus olhos para que você veja a verdade que Ele estabeleceu sobre a sua vida e ao seu redor. Obrigado, Pai querido. Obrigado que nós podemos ter essa plena certeza de que o Senhor nos ama e o Senhor se importa conosco. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor se alegra quando nós decidimos em nos submeter completamente ao Senhor. Senhor, nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos realmente dizer que somos dependentes do Senhor e é o Senhor que dá o significado à nossa vida, é o Senhor que dá o sentido para a nossa vida, é o Senhor que determina a nossa vida. Nós queremos hoje decidir, com a liberdade que o Senhor nos dá, decidir que nós queremos cumprir a Tua vontade. Nós queremos andar no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem estabelecido para nós. E nós queremos cumprir o propósito para o qual o Senhor Jesus nos conquistou. Hoje, mais uma vez, nós queremos reiterar essa decisão de termos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado porque nós não precisamos fazer isso apenas domingo à noite, regidos por essa música linda. Nós podemos fazer isso no dia a dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor se importa conosco a cada momento. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que nós não temos como fugir do Senhor, Pai. E nós nem queremos tentar. Não somos loucos, Senhor, para fugir do Senhor. Nós somos loucos suficientes para agarrar no Senhor e nunca mais largar do Senhor, Pai. Isso nós queremos. Obrigado, Pai, que ao sair daqui hoje à noite, nós saímos debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua direção. Obrigado, Pai, porque nós saímos daqui, não porque saímos sozinhos daqui, mas o Senhor nos acompanha. Muito obrigado por isso. Te louvamos e te agradecemos. E declaramos a vitória do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas famílias e sobre tudo aquilo que vamos fazer, lembrando que é o Senhor que está conosco. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus.